Você está preparado para ouvir o que vou revelar agora? Responda mentalmente: preparado ou despreparado? Porque o que você vai descobrir não é mais uma história bonita de fé, não é mais um testemunho fofo para te fazer sorrir. Isso aqui é real. Isso aqui aconteceu. Isso aqui vai te perseguir por dias. O que Padre Pio fez por essa família foi tão impossível, tão além da lógica humana, que mesmo os céticos mais endurecidos ficaram sem resposta. E se você acha que já ouviu tudo sobre milagres, prepare-se, porque o que esse santo de Deus operou naquela noite desafia qualquer explicação racional. Padre Pio não estava apenas rezando por aquela família, ele estava travando uma guerra espiritual, uma guerra contra forças que queriam destruir, aniquilar, acabar com cada membro daquela casa. E ele venceu. Mas o preço dessa vitória, o que ele teve que enfrentar, o que ele teve que suportar para arrancar aquelas almas das garras da morte eterna, isso vai te deixar sem fôlego. Você acha que está seguro? Você acha que sua vida está protegida? Você acha que o mal não está olhando para você agora mesmo, esperando uma brecha, esperando um descuido, esperando você baixar a guarda? Porque foi exatamente isso que aconteceu com essa família. Eles eram pessoas comuns, pessoas como você, pessoas que acordavam, trabalhavam, cuidavam dos filhos, iam à missa de vez em quando. Nada de extraordinário, nada de especial. Mas o inferno não se importa se você é especial ou não. O inferno só quer te destruir. E naquela noite, o inferno tinha um plano perfeito, um plano que funcionaria se não fosse por uma única coisa: a intercessão sobrenatural de Padre Pio. Essa família estava marcada para morrer. Todos eles, pai, mãe, filhos, todos. E não estou falando de uma morte natural, estou falando de uma tragédia inexplicável, daquelas que aparecem no jornal e ninguém consegue entender, daquelas que as pessoas comentam por semanas dizendo: como isso pôde acontecer? Mas não aconteceu, porque Padre Pio viu. Ele viu no espírito, ele viu o perigo, ele viu a armadilha, e ele agiu. Mas antes de eu te contar como ele agiu, você precisa entender uma coisa: Padre Pio não era um padre comum. Ele não era um homem religioso apenas. Ele era um instrumento de Deus, um canal direto do céu. Suas mãos sangravam com as chagas de Cristo. Seus olhos viam o invisível. Sua alma estava tão unida a Deus que ele vivia em duas dimensões ao mesmo tempo: a terra e o espírito. Quando Padre Pio olhava para você, ele não via apenas seu rosto, ele via sua alma, ele via seus pecados, ele via seus medos, ele via seu destino. E quando ele via perigo, ele não ficava em silêncio. Ele agia, mesmo que isso custasse sua própria saúde, seu próprio sofrimento, sua própria vida, porque para Padre Pio, salvar uma alma era mais importante do que qualquer coisa. E naquela noite, ele não salvou uma alma, ele salvou 6 almas que estavam a minutos, talvez segundos, de serem arrancadas deste mundo e lançadas na eternidade. E você sabe o que é mais assustador? Eles nem sabiam. A família não fazia ideia do perigo que corria. Eles estavam dormindo tranquilamente, achando que era só mais uma noite normal. Mas no mundo espiritual, havia uma batalha furiosa acontecendo. Agora me responda: você está dormindo espiritualmente? Você está vivendo como se nada pudesse te acontecer? Porque essa família estava... E se não fosse Padre Pio, eles teriam morrido naquela noite. Todos eles. Sem chance de arrependimento, sem chance de confissão, sem chance de salvação. Você já parou para pensar no seu próprio funeral? Já imaginou as pessoas olhando para o seu caixão e pensando: será que ele está no céu? Será que ele se salvou? Porque essa era a realidade que esperava aquela família. Uma morte súbita. Uma morte sem aviso. Uma morte que não perdoa. Mas Padre Pio mudou tudo. E o que ele fez foi tão poderoso, tão misterioso, tão além do natural, que até hoje as pessoas que testemunharam não conseguem contar. Sem tremer, você quer saber o que aconteceu? Você quer saber como Padre Pio salvou aquela família da morte certa? Então fique comigo até o final. Porque o que vem agora
vai revirar sua alma. Vai questionar tudo o que você pensa sobre proteção divina. Vai te mostrar que o mundo espiritual é mais real do que você imagina. E vai te deixar com uma pergunta que não sai da sua cabeça. E eu? Quem está me protegendo? Quem está intercedendo por mim? Quem está lutando por minha alma enquanto eu durmo despreocupado? Se você não conseguir responder isso agora, então você está em perigo. Perigo real, um perigo eterno. Porque o inimigo não está de férias. Ele não tira folga, ele não descansa. E ele está te observando agora mesmo, esperando o momento certo para atacar. Mas Padre Pio conhece as estratégias dele. Padre Pio sabe como ele age. E Padre Pio está disposto a lutar por você também. Mas você precisa pedir. Você precisa clamar. Você precisa se entregar de verdade. Porque o livramento que ele deu para aquela família, ele pode dar para você também. Mas você precisa querer. Você precisa estar disposto a mudar de vida. Porque o que vem a seguir não é só uma história. É um aviso. Um aviso do céu para você. Era uma noite comum, na pequena cidade italiana. O vento soprava suave pelas ruas estreitas. As janelas estavam fechadas, as luzes apagadas. A família Bianchi dormia profundamente em sua casa simples, nos arredores da cidade. O pai, Giuseppe, homem trabalhador, honesto, de fé morna, mas sincera. A mãe, Maria, devota, mas cansada das lutas da vida. Os 4 filhos, inocentes, puros, alheios ao perigo que se aproximava como uma sombra silenciosa e mortal. Tudo estava em paz. Tudo estava calmo. Mas no mundo espiritual havia uma movimentação sinistra. Uma presença maligna rondava aquela casa como um predador faminto. Não era imaginação. Não era paranoia. Era real. Tão real quanto o ar que você respira agora. E essa presença tinha um objetivo: destruir aquela família antes que o amanhecer chegasse. Enquanto eles dormiam, algo se movia pelas sombras. Algo que não tem corpo, mas tem vontade. Algo que não tem rosto, mas tem ódio. Algo que não tem voz, mas sussurra mentiras no ouvido da alma. E naquela noite, esse algo tinha permissão para agir. Permissão dada pelos próprios pecados daquela família. Pequenos pecados, você diria. Pecados comuns. Orgulho. Preguiça espiritual, falta de oração, negligência com a confissão. Mas no mundo espiritual, não existe pecado pequeno. Todo pecado é uma porta. Toda porta aberta é um convite. E o inimigo aceita todos os convites. Ele estava ali dentro da casa, perto das camas, perto das crianças, esperando o momento certo para desferir o golpe final. Um vazamento de gás. Silencioso, invisível, mortal. Um acidente perfeito. Ninguém jamais saberia que foi um ataque espiritual. Todos diriam: que tragédia, que fatalidade. Mas não era fatalidade. Era assassinato espiritual. Mas do outro lado da Itália, em San Giovanni Rotondo, Padre Pio estava em sua cela, não dormindo, não descansando. Padre Pio raramente dormia. Ele passava as noites em oração, em batalha, em sofrimento místico. E naquela noite, algo despertou dentro dele. Uma revelação, uma visão. Ele viu a casa, viu a família, viu o perigo, viu a morte se aproximando como um lobo faminto. E ele não hesitou. Ele se levantou, ajoelhou-se diante do crucifixo e começou a interceder. Mas não era uma oração comum. Era uma batalha, uma guerra travada em outra dimensão. Padre Pio clamava, gemia, suava. Suas chagas sangravam mais intensamente. Sua respiração ficava pesada. Ele estava enfrentando forças que você nem imagina que existem. Forças que odeiam a humanidade com um ódio que não tem fim. Forças que querem te destruir, não apenas fisicamente, mas eternamente. E então, no momento exato em que o gás começava a se espalhar pela casa dos Bianchi, Padre Pio teve uma bilocação. Ele apareceu na casa. Fisicamente. Espiritualmente. Não importa como você explica. Ele estava lá. Giuseppe acordou com um grito que não veio da sua própria boca, mas que ecoou dentro da sua alma.
Ele pulou da cama, confuso, desorientado. Algo o empurrou para fora do quarto. Algo o fez gritar para a esposa. Maria acordou assustada. Pegou os filhos às pressas, sem entender por quê. Eles correram para fora da casa, ainda em pijamas, ainda sem entender o que estava acontecendo. E então, segundos depois, uma explosão, pequena, mas suficiente para incendiar a casa. Se eles estivessem dentro, todos teriam morrido. Asfixiados, queimados, mortos sem confissão, mortos sem arrependimento, mortos e lançados no julgamento sem preparo. Mas eles estavam vivos, tremendo, chorando, olhando para a casa em chamas, sem entender como escaparam. E foi então que Giuseppe viu, por uma fração de segundo, ele viu uma figura ao lado deles. Um monge, de hábito marrom, com chagas nas mãos, olhos profundos, olhos que viam através da alma. E então, a figura desapareceu. Ninguém mais viu. Mas Giuseppe sabia. Ele sabia quem era, porque ele já tinha visto aquele rosto antes. Em uma fotografia, em uma revista, era Padre Pio. Padre Pio, que estava a centenas de quilômetros de distância, mas que de alguma forma estava ali salvando, protegendo, livrando. E naquele momento, Giuseppe caiu de joelhos e chorou. Chorou como nunca tinha chorado, porque ele entendeu. Ele entendeu que não foi sorte, não foi reflexo, não foi instinto. Foi intercessão divina. Foi um santo de Deus arrancando sua família das garras da morte. Nos dias seguintes, Giuseppe viajou até San Giovanni Rotondo. Ele precisava agradecer. Ele precisava ver Padre Pio pessoalmente. E quando finalmente conseguiu chegar até ele, Padre Pio o olhou nos olhos e disse apenas uma frase. Você pensou que era coincidência? Giuseppe não conseguiu responder. Apenas chorou de novo. E Padre Pio continuou. O inferno queria sua família, mas Deus não permitiu. Agora, vocês têm uma missão. Viver para Ele. Não desperdicem essa segunda chance. E então, ele abençoou Giuseppe e o dispensou. Giuseppe voltou para casa transformado. Sua família inteira se converteu. Começaram a rezar o terço todos os dias. Voltaram à confissão, voltaram à missa. Mudaram de vida completamente. Porque eles sabiam que tinham sido salvos de algo muito pior do que a morte física. Eles tinham sido salvos da condenação eterna. Agora eu te pergunto, quantas vezes você já escapou da morte sem saber? Quantas vezes Deus enviou um anjo, um santo, uma intuição que te salvou? E quantas vezes você ignorou? Achou que foi sorte e continuou vivendo do mesmo jeito? Porque essa família teve a humildade de reconhecer. Eles viram o livramento e responderam com conversão. Mas e você? Você está reconhecendo os livramentos da sua vida? Ou está vivendo como se Deus te devesse proteção enquanto você o ignora? Pense nisso. Pense bem. Porque o próximo livramento pode não acontecer. O próximo aviso pode ser o último. E então será tarde demais. Tarde demais para arrepender. Tarde demais para mudar. Tarde demais para salvar sua alma. Você precisa entender quem era Padre Pio. Não um homem comum. Não um padre simpático que fazia orações bonitas. Padre Pio era um guerreiro espiritual, um soldado de Cristo que travava batalhas que você nem consegue imaginar. Desde os 12 anos de idade, ele tinha visões. Via anjos e demônios. Via almas no purgatório implorando por orações. Via o futuro de pessoas que nem conhecia. E ele não pedia por esses dons. Eles foram dados a ele por Deus para uma missão específica: salvar almas, arrancar almas do inferno, impedir que o inimigo vencesse. E Padre Pio levava essa missão tão a sério que sofria diariamente. Suas chagas sangravam constantemente. Ele perdia sangue todos os dias, sentia dores excruciantes. Mas nunca reclamava, nunca pedia para Deus tirar aquele sofrimento. Porque ele sabia que aquele sofrimento tinha poder de redenção, poder de salvação, poder de livramento. Imagine agora, enquanto você dorme tranquilo, Padre Pio estava acordado, intercedendo. Enquanto você reclama de pequenos incômodos,
Padre Pio suportava dores que fariam um homem comum desmaiar. Enquanto você perde tempo com futilidades, Padre Pio usava cada segundo para rezar, para confessar, para salvar. Ele atendia milhares de pessoas todos os dias. Pessoas que vinham de todos os cantos do mundo para confessar com ele. E sabe por quê? Porque Padre Pio lia almas. Quando você entrava no confessionário, ele já sabia todos os seus pecados. Ele já via tudo. E muitas vezes, antes mesmo de você falar, ele dizia: você esqueceu de mencionar aquele pecado que cometeu há 10 anos. E a pessoa ficava chocada. Como ele sabia? Como ele podia ver? Porque Padre Pio vivia em união total com Deus. Ele não estava apenas na terra. Ele habitava o Espírito. Ele via o invisível. Ele ouvia o inaudível. Veja agora a cena. Padre Pio diante do crucifixo, ajoelhado, sofrendo, suas mãos sangrando, seus pés marcados pelas chagas, sua fronte suada. Ele está intercedendo pela família Bianchi. Ele está clamando por misericórdia. Ele está oferecendo seu próprio sofrimento em troca da vida deles. Porque é assim que funciona a intercessão verdadeira. Não é apenas pedir. É oferecer algo em troca. É se sacrificar. É sofrer junto. E Padre Pio sofria. Ele sentia na própria carne o perigo que aquela família corria. Ele via no espírito o demônio se aproximando deles. Via o plano maligno sendo executado. Via a morte se aproximando e ele não aceitava. Ele não permitia. Ele usava toda a autoridade espiritual que tinha para impedir aquela tragédia. E Deus ouviu. Deus respondeu. Deus enviou Padre Pio em bilocação para aquela casa. Pense agora. Quantos santos estão intercedendo por você agora mesmo? Quantos já impediram tragédias na sua vida sem você saber? Quantas vezes você foi salvo por uma oração de alguém que você nem conhece? Porque no céu, os santos não param de interceder. Eles não descansam. Eles não se cansam. Eles estão constantemente diante de Deus pedindo, clamando, intercedendo pelos que ainda estão na terra. E Padre Pio é um dos maiores intercessores que existem. Ele prometeu que depois da morte faria ainda mais pela humanidade do que fez em vida. E ele está cumprindo essa promessa. Milhões de pessoas ao redor do mundo testemunham milagres pela intercessão de Padre Pio. Curas impossíveis, conversões inexplicáveis, livramentos sobrenaturais. E tudo porque ele continua lutando. Continua guerreando, continua salvando. Mas voltemos à família Bianchi. Depois daquele livramento, Giuseppe começou a estudar a vida de Padre Pio. Ele queria entender. Ele queria saber como aquilo foi possível. E quanto mais ele lia, mais ele se maravilhava. Padre Pio já tinha feito centenas de bilocações durante a vida. Ele aparecia em lugares distantes para salvar pessoas. Aparecia em hospitais para consolar moribundos. Aparecia em campos de batalha para proteger soldados. Aparecia em casas para impedir suicídios. E ninguém conseguia explicar como. A ciência não tinha resposta. A lógica não funcionava. Era, simplesmente, sobrenatural. Era Deus usando Padre Pio como instrumento da sua misericórdia. E a família Bianchi foi apenas uma, entre milhares, que experimentaram esse poder. Agora, imagine você naquela casa. Imagine você dormindo tranquilamente enquanto o gás começa a se espalhar. Imagine você sem saber que está a segundos da morte. E então, de repente, algo te desperta. Algo te empurra. Algo te tira de lá você. Não entende. Você não vê nada, mas você obedece. E depois descobre que se tivesse ficado mais 10 segundos, estaria morto. Como você reagiria? Como você viveria depois disso? Porque essa é a realidade da família Bianchi. Eles vivem todos os dias com a consciência de que foram salvos. Salvos por um milagre. Salvos por um santo. Salvos por Deus. E essa consciência mudou tudo. Eles não vivem mais para si mesmos. Eles vivem para Deus. Cada dia é um presente. Cada respiração é uma graça. Cada momento é uma oportunidade de agradecer. E você?
Você vive assim? Ou você vive achando que a vida é garantida? Achando que tem tempo? Achando que pode deixar a conversão para depois? Porque a família Bianchi também achava isso. Eles achavam que tinham tempo. Achavam que podiam viver de qualquer jeito. Achavam que Deus ia esperar. Mas naquela noite, o tempo acabou. Se não fosse Padre Pio, eles não teriam mais chances. Não teriam mais amanhã. Não teriam mais oportunidade de se arrepender. E é exatamente isso que pode acontecer com você. Você pode deitar hoje e não acordar amanhã. Pode sair de casa e não voltar. Pode estar vivendo seus últimos momentos sem saber. E então, você está preparado. Sua alma está limpa, seus pecados estão confessados. Ou você está achando que tem tempo? Padre Pio disse a res: tenha esperança e não se preocupe. Mas ele também dizia: viva sempre preparado para encontrar Deus a qualquer momento, porque ele sabia. Ele via tantas mortes súbitas, via tantas almas despreparadas sendo lançadas no julgamento. E ele sofria com isso. Sofria porque sabia que muitas daquelas almas poderiam ter se salvado se tivessem levado a fé a sério. Se tivessem rezado, se tivessem se confessado, se tivessem mudado de vida. Mas elas acharam que tinham tempo, e o tempo acabou. Não deixe isso acontecer com você. Não cometa o mesmo erro. Porque Padre Pio pode te salvar hoje. Mas se você ignorar, amanhã pode ser tarde. Você não está preparado. Eu sei que você acha que está. Você acha que porque vai à missa, porque reza de vez em quando, porque não faz mal a ninguém, você está seguro. Mas você não está. Porque a salvação não é sobre ser gente boa. A salvação é sobre estar em estado de graça. É sobre ter a alma limpa diante de Deus. É sobre estar pronto para encontrar o juiz supremo a qualquer momento. E se você morrer agora, neste exato segundo, você iria para onde? Pense bem. Pense honestamente. Porque essa foi a pergunta que a família Bianchi teve que responder naquela noite. E a resposta deles não era boa. Giuseppe tinha pecados não confessados. Maria estava ressentida com Deus por causa das dificuldades da vida. Os filhos estavam sendo criados sem disciplina espiritual. Eles eram católicos no nome, mas não na prática. E isso quase custou a eternidade deles. Seu funeral seria desesperador. Imagina a cena: seu corpo no caixão, as pessoas chorando ao redor, o padre fazendo a homilia. E você, do outro lado, já no julgamento, percebendo que não se salvou, percebendo que todos aqueles anos você teve chances e desperdiçou, percebendo que Deus te chamou 1000 vezes e você ignorou, percebendo que agora é tarde, tarde demais, irreversivelmente tarde. E enquanto as pessoas na igreja rezam pela sua alma, você já está sendo arrastado para o lugar onde não há mais esperança, onde não há mais misericórdia, onde não há mais volta. Isso te assusta? Deveria assustar, porque é real. Tão real quanto a cadeira onde você está sentado agora. Tão real quanto o ar que você respira. O inferno é real. O julgamento é real. A condenação eterna é real. E você pode estar a um passo dela sem saber, mas tem esperança. Sempre tem esperança enquanto você está vivo. A família Bianchi descobriu isso. Eles descobriram que Deus não desiste de ninguém, que Ele envia avisos, livramentos, chances, que Ele usa santos como Padre Pio para nos acordar do sono espiritual. Mas essas chances não são infinitas. Chega um momento em que o tempo acaba. Chega um momento em que a porta se fecha. Chega um momento em que não há mais como voltar atrás. E você não sabe quando esse momento vai chegar para você. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 50 anos. Mas quando chegar, será definitivo. E então, o que você fez com sua vida vai determinar sua eternidade. Cada escolha, cada pecado, cada momento desperdiçado, tudo vai ser pesado na balança. E você vai ter que prestar contas. Padre Pio sabia disso melhor do que ninguém. Ele via o julgamento acontecendo. Ele via almas sendo salvas e almas sendo condenadas.
e ele lutava desesperadamente para salvar o máximo possível. Mas ele não podia salvar quem não queria ser salvo. Ele não podia forçar ninguém a se arrepender. Tudo o que ele podia fazer era interceder, avisar, oferecer seu sofrimento. E foi exatamente isso que ele fez pela família Bianchi. Ele ofereceu seu sofrimento em troca da vida deles. Ele derramou seu sangue pelas chagas para que eles tivessem mais tempo para se converter, mais tempo para se salvar. E eles não desperdiçaram esse tempo. Eles agarraram a oportunidade. Eles mudaram radicalmente de vida. E hoje, eles vivem com a certeza de que quando a morte chegar de novo, eles estarão prontos. Você está pronto? Ou você está vivendo como se a morte fosse algo distante, algo que só acontece com os outros? Porque foi exatamente isso que a família Bianchi pensava. Eles achavam que tinham décadas pela frente. Achavam que podiam adiar a conversão. Achavam que Deus ia esperar. Mas naquela noite, eles descobriram que não há garantias, que a morte pode chegar a qualquer momento, que você pode estar vivendo seus últimos minutos sem saber. E se não fosse Padre Pio, eles teriam morrido despreparados, teriam enfrentado o julgamento com a alma manchada, teriam perdido a eternidade por causa da preguiça espiritual. Não deixe isso acontecer com você. Não espere um livramento dramático para acordar. Acorde agora. Converta-se agora. Confesse seus pecados agora, porque pode não haver amanhã. E tem mais. O livramento não é só sobre escapar da morte física. É sobre escapar da morte eterna. A família Bianchi foi salva fisicamente naquela noite, mas o verdadeiro livramento aconteceu depois, quando eles se converteram. Porque de que adianta viver 100 anos e perder a alma? De que adianta ter saúde, dinheiro, sucesso, se no final você é condenado? Jesus disse: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? E Padre Pio levava essas palavras tão a sério que ele preferia sofrer a vida inteira do que ver uma única alma se perder. Ele chorava por almas que rejeitavam a misericórdia de Deus. Ele sofria por pessoas que viviam em pecado mortal e não se importavam. Ele intercedia sem parar por aqueles que nem sabiam que precisavam de intercessão. Agora pense, quantas vezes Padre Pio já intercedeu por você? Quantas vezes ele já impediu uma tragédia na sua vida? Quantas vezes ele já pediu a Deus para te dar mais uma chance? Bok N o sabe. Você nunca vai saber tudo o que foi feito por você no mundo espiritual. Mas pode ter certeza de uma coisa. Você não estaria aqui se não fosse pela misericórdia de Deus e pela intercessão dos santos. Cada dia que você acorda é uma graça. Cada respiração é um presente. Cada momento é uma oportunidade de se aproximar de Deus ou se afastar dele. E você está escolhendo o quê? Está escolhendo a conversão ou a perdição? Está escolhendo a vida eterna ou a morte eterna? Porque essas são as únicas duas opções. Não existe meio termo. Não existe mais ou menos salvo. Ou você está em estado de graça ou está em pecado mortal. Ou você vai para o céu ou vai para o inferno. E a escolha é sua. Deus não força ninguém. Ele oferece a salvação gratuitamente, mas você precisa aceitar, precisa se arrepender, precisa mudar de vida. A família Bianchi aceitou. Eles poderiam ter ignorado o aviso. Poderiam ter pensado: foi só um acidente. Tivemos sorte. Poderiam ter voltado para a vida de sempre. Mas eles não fizeram isso. Eles reconheceram a mão de Deus. Reconheceram a intercessão de Padre Pio. E responderam com gratidão e conversão. E é exatamente isso que você precisa fazer. Reconhecer os livramentos que Deus já te deu. Agradecer pela vida que você ainda tem. E usar esse tempo para se salvar. Porque o tempo está passando. Cada segundo que passa é um segundo a menos. E quando o tempo acabar, não haverá mais chances. Não haverá mais misericórdia. Não haverá mais livramento. Só haverá justiça. Justiça pura. Justiça eterna. E você vai ter que enfrentar todas as suas escolhas. Todos os seus pecados. Todas as suas omissões. E então será tarde demais para mudar. Agora, pare tudo o que você está fazendo. Pare e preste atenção. Porque o que vou te pedir agora pode salvar sua alma. Pode salvar a alma de alguém que você ama. Pode ser a diferença entre a vida eterna
e a condenação eterna. Você está ouvindo essa história por um motivo. Não foi por acaso, não foi coincidência. Foi providência divina. Deus quer que você ouça isso. Deus quer que você acorde. Deus quer que você mude de vida. E Ele está usando essa história. Está usando o Padre Pio, está usando até mesmo eu para te alcançar, para te mostrar que você precisa agir agora. Que você não pode mais adiar, que você não tem mais tempo a perder. Então, vou te fazer alguns pedidos, e você vai cumprir. Não por mim, não por Padre Pio, mas por você mesmo, pela sua própria alma. Primeiro, comente agora. Escreva nos comentários: Padre Pio, interceda por mim. Pode parecer simples, mas esse ato de fé tem poder. Tem poder no mundo espiritual. Quando você invoca um santo, quando você pede intercessão, as coisas começam a se mover no céu. Os anjos se mobilizam. Os santos se aproximam do trono de Deus e clamam por você. E Padre Pio ouve. Ele ouve cada pedido, cada clamor, cada súplica, e ele intercede. Então não deixe de fazer isso. Não tenha vergonha. Não tenha medo do que os outros vão pensar. Sua alma é mais importante do que a opinião de qualquer pessoa. Escreva agora: Padre Pio, interceda por mim. E se você tem alguém que você ama, alguém que está em perigo espiritual, escreva o nome dessa pessoa também. Porque Padre Pio intercede por famílias inteiras. Ele salvou a família Bianchi, ele pode salvar a sua também. Segundo, compartilhe essa história. Compartilhe com todo mundo que você conhece, porque tem alguém na sua lista de contatos que está precisando ouvir isso agora. Tem alguém que está à beira da morte espiritual. Tem alguém que está vivendo em pecado mortal e não sabe. Tem alguém que está a um passo da condenação eterna. E você pode ser o instrumento que Deus vai usar para salvar essa pessoa. Você pode ser o canal da misericórdia divina. Você pode ser quem vai fazer a diferença entre a salvação e a perdição de uma alma. Então não guarde essa história só para você. Não seja egoísta. Compartilhe. Mande para seus amigos. Mande para sua família. Mande para aquela pessoa que você sabe que está precisando. Porque quando você compartilha uma mensagem de salvação, você está cooperando com Deus. Você está sendo instrumento dele. E isso tem recompensa eterna. Terceiro, reflita profundamente sobre sua própria vida. Desligue tudo agora, silencie. O celular, feche as outras abas. E olhe para dentro da sua alma. Olhe de verdade. Sem mentiras, sem desculpas, sem auto-engano. Como está sua vida espiritual? Quando foi a última vez que você se confessou? Quando foi a última vez que você rezou de verdade? Não aquela reza mecânica, mas uma oração de coração? Quando foi a última vez que você leu a Bíblia? Quando foi a última vez que você fez um sacrifício por amor a Deus? Quando foi a última vez que você ajudou alguém sem esperar nada em troca? Se você não consegue responder essas perguntas, então você está em perigo. Perigo espiritual real. E você precisa agir agora. Não amanhã. Não na próxima semana. Agora. Porque cada minuto que passa em pecado mortal é um minuto em que você pode morrer e se condenar eternamente. A família Bianchi percebeu isso naquela noite. Quando eles escaparam da morte por um fio de cabelo, quando eles viram a casa queimando e entenderam que tinham sido salvos por um milagre, a primeira coisa que fizeram foi cair de joelhos e chorar. Chorar de arrependimento, chorar de gratidão, chorar de vergonha por terem vivido tanto tempo longe de Deus, e ali mesmo, no meio da Roá, ainda com as roupas de dormir, cobertos de fuligem, eles fizeram uma promessa solene, uma promessa que mudaria suas vidas para sempre. Eles prometeram que nunca mais viveriam como antes, que nunca mais colocariam Deus em segundo plano, que nunca mais adiariam a conversão. E eles cumpriram. Giuseppe começou a acordar todos os dias às 5 da manhã para rezar antes de trabalhar. Maria começou a rezar o terço com os filhos todas as noites. Eles começaram a ir à missa não só aos domingos, mas durante a semana também. Começaram a jejuar, começaram a fazer obras de caridade, começaram a viver de verdade a fé que antes era apenas nominal. E sabe,
o que aconteceu? A vida deles mudou completamente. Não que ficou mais fácil, não que pararam de ter problemas, mas eles tinham paz. Tinham alegria e não propósito, porque eles sabiam para que estavam vivendo. Sabiam que cada dia era um presente. Cada dificuldade era uma oportunidade de crescer. Cada sofrimento era uma chance de se unir a Cristo na cruz. E essa transformação foi tão profunda, tão radical, tão visível, que as pessoas ao redor começaram a perguntar: o que aconteceu com vocês? E eles contavam sobre o livramento, contavam sobre Padre Pio, contavam sobre a misericórdia de Deus, e muitas pessoas se converteram por causa do testemunho deles. Muitas famílias começaram a rezar por causa da história deles. Muitas almas foram salvas porque eles tiveram a coragem de compartilhar o que Deus tinha feito. E é exatamente isso que você precisa fazer. Você precisa testemunhar. Você precisa contar o que Deus já fez na sua vida. Você precisa ser instrumento de salvação para outros. Porque se você foi salvo, se você foi tocado por essa história, se você sentiu algo se mover dentro do seu coração agora, então você tem uma responsabilidade. A responsabilidade de não ficar calado. A responsabilidade de compartilhar. A responsabilidade de ser sal e luz no mundo. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de um cesto, mas sim para que ilumine a todos. E você é essa luz. Você é esse instrumento. Você é essa voz que Deus quer usar para alcançar outras pessoas. Então não se cale. Não esconda sua fé. Não tenha vergonha do Evangelho. Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quarto, tome uma decisão agora. Não termine esse vídeo sem tomar uma decisão concreta. Uma decisão que vai mudar sua vida. Pode ser voltar à confissão. Pode ser começar a rezar o terço todos os dias. Pode ser parar com aquele pecado que você sabe que está te afastando de Deus. Pode ser perdoar alguém que te magoou. Pode ser pedir perdão a alguém que você magoou. Pode ser qualquer coisa. Mas tem que ser algo concreto. Algo mensurável. Algo que você vai fazer hoje. Não fique só na emoção. Não fique só no sentimento. Porque sentimentos passam. Emoções acabam. Mas decisões transformam. Decisões mudam vidas. Decisões salvam almas. Então, decida agora. O que você vai fazer diferente a partir de hoje? Como você vai responder a esse chamado? Como você vai cooperar com a graça que Deus está te dando agora? A família Bianchi decidiu, e a vida deles nunca mais foi a mesma. Anos depois daquele livramento, Giuseppe viajou novamente a San Giovanni Rotondo. Dessa vez, não para agradecer, mas para pedir conselho. Ele queria saber como continuar vivendo essa conversão. Como manter o fervor. Como não esfriar. E Padre Pio lhe disse algo que ele nunca esqueceu. Reze sempre, porque o demônio nunca descansa. Ele está esperando você baixar a guarda para atacar de novo. Mas se você rezar, se você se confessar, se você viver em estado de graça, ele não pode te tocar. Você está protegido pelo sangue de Cristo. Você está guardado pelos anjos. Você está sob o manto de Nossa Senhora, e nada pode te destruir. E Giuseppe levou essas palavras para casa. Ele as escreveu em um papel e colocou na parede do quarto. E todos os dias, ao acordar, ele lia aquelas palavras e se lembrava: eu preciso rezar, eu preciso vigiar, eu preciso perseverar. E você vai perseverar? Ou você vai ouvir essa história, se emocionar agora e amanhã já ter esquecido tudo? Porque é isso que acontece com a maioria das pessoas. Elas ouvem, se emocionam, choram, prometem mudar, mas não mudam. Porque elas não tomam decisões concretas. Elas elas ficam só na intenção. E intenção sem ação é ilusão, é auto-engano, é mentira que você conta para si mesmo. Então não seja mais uma dessas pessoas. Seja diferente, seja como a família Bianchi. Pegue o livramento que Deus está te dando agora e transforme ele em conversão real, em mudança verdadeira, em santidade concreta. Porque é isso que Deus espera de você.
não perfeição, mas esforço. Não ausência de quedas, mas levantamento constante. Não vida sem pecado, mas arrependimento sincero sempre que pecar.